pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre fimose, a fimose feminina e a fimose masculina. Vamos começar pela fimose masculina. O que é isso? A fimose masculina é quando aquela pelezinha do pênis, da pontinha do pênis, que eu vou colocar a foto aqui, que a gente chama de prepúcio, ela não consegue ser puxada para baixo, ela não desce. E aí a gente não consegue expor a cabecinha do pênis, ou também chamada de glande. Normalmente a gente tem um orifício que é estreitinho, né? Só aquele furinho onde sai o xixi. E a gente não consegue puxar a pelezinha. Isso é muito comum em bebês. Os bebês, na maioria deles, nascem com esse estreitamento. Na verdade, nessa idade é uma aderência. E se a gente ficar forçando muito, tentando fazer massagens nessa idade, como é um local muito sensível, a gente acaba correndo risco de criar fissuras e que quando for feita a cicatrização dessas fissuras, feche mais ainda aquele canal e fique pior ainda a situação, dificultando ainda mais a resolução disso. Então, normalmente aqui no consultório, eu digo para os pais, para os bebezinhos pequenininhos, deixar o pinto deles em paz, que não precisa mexer, que tem tempo, a gente tem que resolver essa questão de fimose até lá perto dos 5 anos. Então não tem por que a gente ficar angustiado, se apressando com um bebezinho de menos de 1 aninho. Então, antes de 1 ano, nada de massagem, deixa o pinto em paz. Geralmente até 1 ano não se faz nada e depois de 1 ano a gente pode sim começar a fazer pequenas massagens durante o banho, sem que a gente force demais, para que também não aconteçam aquelas fissuras com aderências, né, e uma cicatrização que fique o anel mais fechadinho depois. E por que a gente tem que resolver a fimose? Então, um dos principais problemas da fimose, quando a criança cresce, é a dificuldade de se fazer a higiene. A gente sabe que uma das causas de câncer de pênis é a má higiene do pênis. E se a gente não faz uma boa higiene, não consegue puxar direitinho a pelezinha ali, né, o prepúcio para expor bem a glande, a cabecinha do pênis para fazer uma boa higiene, a gente acaba tendo uma chance de ter infecções, que podem ser aquelas balanopostites, que são infecções ali do pênis, né, geralmente ali da glande. Também a gente pode ter mais infecção por HPV, que é aquele vírus que pode causar câncer de pênis, inclusive. E quando, perto da idade de 5 anos, só com as massagens a gente não resolve o problema, não consegue resolver, a gente pode usar aquelas pomadinhas, né, que ajudam a abrir um pouco mais facilmente a fimose. E além disso, existe o procedimento cirúrgico, que mesmo na falha do uso da pomada, ele pode então ser utilizado, ser indicado após a utilização das massagens, da pomadinha, sem sucesso. O procedimento cirúrgico, ele é importante de ser feito a partir dos 5 anos, porque a criança acaba, quando é muito estreitinho o canal, fazendo muita força para fazer xixi. Algumas mães até referem que fica tipo um balãozinho na ponta do pintinho, porque a criança tem que fazer força para o xixi sair. E isso não é bom, causa muita infecção urinária, mais do que seria o ideal, e além do que essa força acaba deixando a bexiga mais musculosa, que também não é uma coisa boa. E com relação ao procedimento cirúrgico, quem vai conversar com a gente um pouquinho é o Dr. Pablo, cirurgião pediátrico, que vai nos explicar como que essa cirurgia é feita. Vamos falar um pouco sobre a cirurgia da fimose, um procedimento que, apesar de ser bem simples, traz muitos transtornos à família, principalmente à criança, e aos cuidados pós-operatórios. A indicação da cirurgia tem que ser bem vista e bem analisada. Cada caso tem que ser bem avaliado pelo seu médico. E a gente sabe que tem várias indicações. Existem controvérsias na literatura, apesar de ser uma cirurgia realizada há vários anos. E apesar do resultado ser bom em determinados fatores, como por exemplo, redução da infecção urinária na criança, em torno de 10 vezes menos que o paciente não circuncidado, diminuição da aquisição do vírus da imunodeficiência humana, do HIV,
Então quem faz cirurgia de fimose tem menos chance de contrair o HIV. E também em relação ao câncer de pênis. O homem que não tem prepúcio, ele diminui a chance de desenvolver um câncer de pênis e também de transmitir à parceira o HPV, principalmente, que é um foco de infecção é o prepúcio. Quando se decide pela cirurgia, o paciente ele chega ao hospital no mesmo dia do procedimento cirúrgico. Na cirurgia, os hospitais onde a gente mantém uma imunização mais adequada, os pais ou o pai ou a mãe entram junto com o paciente na sala de cirurgia. Após a cirurgia ser realizada, demora em torno de uns 30 minutos até fazer o procedimento anestésico e cirúrgico. Ele vai para a sala de recuperação, onde os pais novamente voltam a acompanhar a criança e após ele estiver mais acordado, a gente libera esse paciente para o quarto. Em questão de poucas horas, ele já pode voltar ao seu domicílio. O cuidado maior se dá em casa, em relação ao curativo cirúrgico, porque a região é muito sensível, então tem que ter um cuidado especial, uma atenção mais de perto com esse paciente. E a gente sabe que os primeiros 2, 3 dias são os mais complexos. Mas, após esse período, as coisas vão se organizando e o paciente tem uma melhora do quadro. Geralmente se deixam com analgésicos. Depois de uma semana já está voltando às atividades normais, volta à escola, volta a brincar, volta a correr. E dependendo da técnica usada na cirurgia, o cuidado pós-operatório, depois de uma semana, praticamente se encerra. E agora então nós vamos conversar sobre a fimose feminina, que também é chamada de sinéquia de pequenos lábios. A fimose feminina normalmente ela ocorre por 2 motivos principais. O primeiro deles porque as meninas nessa faixa etária, que é a mais comum até os 3 anos, elas têm um baixo nível de hormônio estrógeno e esse hormônio ele acaba facilitando essa aderência. Além disso, as assaduras, né? Então por dificuldade da higiene, é muito comum de acontecer na hora da cicatrização, grudam os lábios e acaba então formando essa aderência. Nessa faixa etária as meninas reclamam muito para limpar, né? Elas dizem que arde e isso às vezes dificulta realmente a higiene, por mais que a mãe esteja empenhada em fazer uma higiene adequada. Geralmente a gente descobre essa aderência dos pequenos lábios durante o exame físico da menina. Muito raro ter algum sintoma, como dor, ardência ou infecções urinárias de repetição, que podem acontecer, mas normalmente não é através disso que a gente descobre que a criança tem essa aderência. Normalmente o tratamento é feito em casa, com o uso de pomadinha, uma pomadinha que ajuda a deixar aquela pelezinha mais sensível, mais fininha, e aí aos poucos vai abrindo. Normalmente com cotonete assim a gente consegue abrir. E em casos que a gente não consegue abrir ou que já está por muito tempo, né? Então a aderência ali já ficou muito tempo e que acaba então a pomadinha não funcionando, aí então o tratamento é cirúrgico. E é importante que seja feito porque aumenta as infecções urinárias, porque aumenta as infecções vaginais e também depois que a menina for mais mocinha, ela vai ter dificuldade na relação sexual porque os lábios ali estão fechados e também a questão da menstruação também vai ficar complicada porque o orifício vaginal ele sai ali bem naquela região onde está aderido os lábios. O tratamento com a pomadinha, ele melhora em torno de 80% dos casos, então os tratamentos cirúrgicos vão acabar sendo só para cerca de 20% das meninas.